Olá a todos. Estamos aqui hoje, nesta noite de quarta-feira, em nome da Associação Espírita Consolação e Vida, para trazer-lhes mais um tema, uma conversa que é muito atual, que é o Espiritismo e as redes sociais. Então, para dar início aos nossos trabalhos, vou ler uma leitura do livro Passos de Luz, que é no capítulo 21, Bondade Permanente. Poderá hoje ver a bondade divina o envolvendo, transmitindo-lhe paz e ânimo. Tudo na vida passa rapidamente. Um coração poderá ser marcado positivamente apenas com seu sorriso, com os minutos de sua atenção, com suas palavras amigas, libertando-o do sentimento de culpa e do desespero que o ronda. Pequenas bondades que você pode realizar hoje modificarão a vida de muitos que o rodeiam. O universo vibra amor, assim como o seu Criador. Se você é filho dele, também deve vibrar amor. Vamos então pedir a Jesus a sua presença, o seu carinho, que nos envolva com as suas bênçãos e que nos inspire para que os ensinamentos de hoje possam formar parte da nossa vida. Então vamos dar início à nossa palestra sobre as redes sociais e o espiritismo. Falar um bocadinho então das redes sociais. Temos vindo nos últimos tempos um grande avanço da tecnologia, sobretudo a nível da internet, e uma das aplicações mais importantes que a internet trouxe a nível global tem sido as redes sociais. Redes sociais temos muitas, cada um com um objetivo diferente. Temos, por exemplo, o Facebook, que é a rede social mais utilizada, que tem um âmbito, digamos, de amigos, é um círculo de amigos. Depois temos redes como, por exemplo, o LinkedIn, que é uma rede menos utilizada, mas que se utiliza para a vida profissional. Temos o YouTube, que é uma rede que está mais focada em vídeos. E temos, por exemplo, outras redes como são o Twitter, o Instagram, o WhatsApp, cada uma com, digamos, com um objetivo diferente, mas todas elas com um objetivo em comum, que é permitir a comunicação entre as pessoas num nível virtual. Aqui no nosso país, em Portugal, temos visto um crescimento muito grande de contas de utilizador nas redes sociais. Estima-se que 90% dos portugueses, isto é, 8 milhões de utilizadores de internet, tenham já conta em alguma das redes sociais. A nossa casa também, no ano passado, em 2020, quando começou o confinamento da pandemia do Covid-19, viu-se também, digamos, na alternativa de colocar todas as nossas atividades que eram possíveis fazê-lo através da internet. E a divulgação foi feita nos canais e nas redes sociais. Temos um aumento de 391% de subscritores no nosso canal de YouTube, no canal de YouTube da instituição, e um aumento de 352% das visualizações das palestras e dos estudos que são colocados no mesmo canal do YouTube. Também tivemos um aumento bastante significativo na nossa rede social no Facebook. Então, a Associação Espírita Consolação e Vida utiliza duas redes sociais, que é o Facebook, que temos uma página da instituição, e o canal do YouTube, que é onde nós colocamos todas as nossas palestras e os nossos estudos para que fiquem disponíveis para todos aqueles que os querem ver. E notamos um incremento grandioso neste ano passado, porque nós, como tantas casas espíritas, tantas empresas e também tantas organizações de outro tipo,
tiveram que passar para a parte virtual as atividades que assim fossem possível. As redes sociais são um canal de comunicação e têm uma particularidade que é um bocado diferente aos outros canais de comunicação que temos, que é que elas atuam como amplificadores da mensagem. Então, uma mensagem que chega à rede social, ela é transmitida, é divulgada a todos os amigos ou a todos aqueles que o ouvem e essa depois se espalha a nível, digamos, global. Então temos que cada mensagem que é partilhada na rede social, ela faz eco ao infinito. Porque, por exemplo, uma mensagem que é divulgada no Facebook, se é partilhada, são vistas pelos amigos dos amigos, e se é partilhada infinitas vezes, ela chega a ser vista por muitas pessoas. Então, estas mensagens que nós colocamos nas redes sociais fazem eco ao infinito, podem ser vistas por qualquer pessoa que tenha conta naquela rede social. Ou não. Por exemplo, um vídeo no YouTube fica disponível até para as pessoas que não têm conta no YouTube. Então, este eco que fazem as mensagens nas redes sociais pode ser um eco negativo ou positivo, dependendo da sua utilização. Então, ao diferente de como nós nos comunicamos, por exemplo, num grupo de amigos, quando estamos reunidos e falamos de um tema específico, este tema fica, digamos, essa conversa fica no nosso grupo de amigos. Quando algo é disponibilizado na rede social, ela se espalha por todos, pode chegar a espalhar por todos aqueles que tiverem conta na rede social. E a mensagem que nós divulgarmos nessa rede social pode ser tanto negativa como uma mensagem positiva. Então, vemos uma coisa muito interessante aqui com as redes sociais, que é que a responsabilidade passa a ser de um grupo de pessoas para ser uma responsabilidade individual. E por que uma responsabilidade individual? Imaginemos, antigamente nós tínhamos a televisão, era o único canal que tinha vídeo, mas a divulgação de todas as notícias e de todo o conteúdo da televisão estava centralizado estava centralizado em pessoas que faziam parte desse canal de televisão. Agora não, agora nós com um telemóvel podemos gravar um vídeo, podemos colocar o vídeo, por exemplo, no YouTube ou no Facebook e o vídeo fica disponível para toda a humanidade. Então, a responsabilidade da divulgação já não é restrita a uma quantidade de pessoas, senão é uma responsabilidade individual. É a pessoa que coloca aquela informação disponível nas redes sociais que começa a ter responsabilidade na sua transmissão. E isto é importante por quê? Porque então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que se divulga. Eu vou dar aqui vários exemplos do que é que está a acontecer nas redes sociais. Por exemplo, temos Maria, é um exemplo de uma rapariga que aconteceu não há muito tempo. Ela estava com um grupo de amigos e estavam a fazer, estavam a rir-se, pronto, de alguém que tinha imigrado, de como a pessoa pedia alimentos. Acharam engraçado aquela situação, decidiram fazer um vídeo a imitar a pessoa a pedir os alimentos e acharam muito engraçada a situação e foi colocado o vídeo na internet e passado pouco tempo, horas, aquele vídeo
foi para muita gente e teve, ao contrário do que eles esperavam, teve muitos comentários negativos. E tanto foi assim que esta pessoa, ao dia seguinte, foi demitida da empresa, eh, por ter este tipo de atitude. Ela depois fez um vídeo a pedir desculpa, mas pronto, já era tarde, não é? Uma vez que nós colocamos uma coisa nas redes sociais e ela se espalha, depois já é tarde voltar para trás. João é outro exemplo de ele colocava muitas imagens nas redes sociais de uma atitude que tinha que ver com o álcool. Não eram imagens propriamente bem vistas, não é? Pronto, achava engraçado. E teve problemas também a nível de trabalho por ter tido esse tipo de imagem colocada nas suas redes sociais. Então, aqui são 2 exemplos, há muitos exemplos no nosso dia a dia que vemos nas redes sociais, mas são 2 exemplos de atitudes que eles achavam que eram atitudes engraçadas, mas que tiveram uma conotação muito negativa na vida de cada um deles. Então, que outras coisas vemos também nas redes sociais? Vemos muito discurso de ódio, sobretudo a nível político, a nível de desporto, futebol, por exemplo. Vemos que as pessoas colocam frases não a enaltecer, digamos, um partido político X ou Y, senão colocam frases negativas com um discurso de ódio para outro partido político que não é o deles. Então, a estratégia deles é, digamos, rebaixar o outro partido político ou a outra equipa de futebol para eles ficarem bem. Ou seja, não é um discurso de minha equipa é melhor ou o meu partido político é melhor. O discurso é ao contrário, o teu partido político é fraco e a tua equipa é fraca. Então, são 2 exemplos de discurso de ódio, mas vemos muito discurso de ódio também na internet sobre racismo, vemos muito discurso de ódio com imigrantes e vemos muito intolerância nas mensagens e há já grupos que tentam fazer estratégias para cortar estas mensagens de ódio que frequentemente nós encontramos na internet. Também há muitas notícias falsas, uma quantidade que nós nem imaginamos de notícias falsas que invadem as redes sociais. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas notícias para não andar a reencaminhar notícias falsas para outras pessoas, pensando que elas são verdadeiras. Então, há muita estratégia nas redes sociais, tem-se falado muito sobre estratégias que fazem quando são eleições, por exemplo, e que colocam notícias às vezes falsas, às vezes que nem tudo é verdade, e essa notícia vai passando, vai ficando na mente das pessoas e as pessoas vão acreditando que aquilo é verdadeiro. E depois temos outros tipos de utilizadores, não é? Há utilizadores que são aqueles utilizadores que são o feliz permanente, pessoas que vemos que estão sempre felizes na internet, colocam imagens espetaculares, passeios espetaculares, tudo assim do bom e melhor. No entanto, quando nós as conhecemos pessoalmente, sabemos que aquela pessoa não é de todo feliz. Então, há muito nas redes sociais há muito aquela coisa de deixa-me tirar esta foto que é para a rede social, mas que em realidade nem sempre representa a nossa vida, o nosso dia a dia e a nossa realidade. E também nos confrontamos muito com aqueles perfis falsos.
Há muitos perfis falsos na internet, sobretudo de pessoas de certa idade, que querem entrar com conversas com pessoas mais jovens. Então, temos que ter cuidado com estes perfis falsos. A recomendação é sempre a mesma: se não conhece, não aceite o convite, ok? Nós temos também aqui uma mensagem de Joana de Ângeles no livro Otimismo, que é do capítulo 38, Pregando Sempre. Então, Joana nos diz: observando as pessoas, tens a impressão de que, nestes dias da informática, todas se encontram esclarecidas e orientadas a respeito da vida. Então, Joana de Ângeles aqui nos faz uma observação muito interessante, que é sobre aquelas pessoas que utilizam as redes sociais ou a informática em geral como juízes, ok? Ela diz: todas se encontram esclarecidas e orientadas a respeito da vida. É porque a pessoa sabe de política, a pessoa sabe de economia, a pessoa sabe de medicina. Então, ela acha-se na condição de ser juiz de todas as coisas que estão a acontecer nesse nível e de criticar tudo o que se coloca a respeito da vida. Então, Joana de Ângeles também nos alerta: ocorre que as informações que mais se transmitem raramente são corretas. Então, ela aqui nos faz uma alerta das informações falsas que existem na internet. São elaboradas para atender a determinadas faixas, carregam condicionamentos psicológicos que devem atingir finalidades específicas, servindo a interesses especiais que visam esclarecer nem libertar consciências. Então aqui ela já nos está a dar uma dica de como é que deve ser uma mensagem que nós coloquemos na internet. Deve ser uma mensagem que permita esclarecer e libertar consciências. Então, tudo aquilo que tiver uma conotação negativa não é algo que devamos partilhar nas nossas redes sociais. Então, aqui eu queria falar um bocadinho de um aspecto que é muito importante, que é a obsessão espiritual e as redes sociais. Nós estamos a viver uma época em que estamos todos ligados à internet e estamos a utilizar a internet, os grupos de estudo, as palestras, a estudar, a trabalhar, tudo em simultâneo através da internet e utilizando os caminhos de divulgação das redes sociais. Portanto, assim como há espíritos amigos que nos inspiram para a boa utilização destes recursos que estão ao nosso dispor, também há espíritos que se aproveitam, digamos, das nossas brechas, das nossas imperfeições, e eles nos colocam, nos fazem com que nós partilhemos artigos, vídeos ou um comentário cheios de ódio, cheio de intolerância. E este tipo de artigo cheio de ódio e cheio de intolerância só vai atrair pessoas também com ódio e com intolerância, abrindo brechas mentais que dá campo à obsessão. Então nós temos aqui que ter muito cuidado para saber se podemos ser alvo de uma obsessão deste tipo, não é? A internet é uma ferramenta muito poderosa e as redes sociais também, e nem todos a utilizam para bem. Então, se nós abrimos uma brecha mental para a sua utilização menos correta, podemos ser alvo de um comentário que fazermos nas redes sociais que não devíamos ter feito. Ou colocarmos um vídeo, ou partilharmos um artigo, ou escrevermos um artigo sobre uma situação qualquer. Então, dá-se também este tipo de obsessão nos utilizadores das redes sociais. E o que é que temos que nós fazer? Vigiar o que é que nós vamos a colocar, não é? E orar
para que a nossa vibração mude de faixa e nos possamos colocar com os espíritos superiores. Então vamos falar aqui um bocadinho. Já falamos de que há alguns problemas com as redes sociais e com o uso da internet, mas agora quero aqui fazer, digamos, a parte positiva da internet e das redes sociais. E uma das partes positivas que tem, além do trabalho que se pode conseguir fazer de forma remota, além dos estudos que se pode virem a ter através da internet, que agora temos acesso a estudos de tudo, de uma forma muito mais econômica, de uma forma muito mais rápida. E também podemos, digamos, utilizar esta ferramenta tão poderosa, esta ferramenta que é um caminho onde podemos colocar informação a muitas mais pessoas, para a humanidade. Vemos que na Revista Espírita de 1858, já Kardec falava a uma parte da Revista Espírita que é propagação do Espiritismo. E ele diz: o Espiritismo esteve entregue às suas próprias forças. Se por ele mesmo se fez assim tão grande, que será quando puder dispor da poderosa alavanca da publicidade? Então vamos aqui que já Kardec, naquele tempo, via-se que já o Espiritismo tinha atingido um nível bastante bom. Então, imaginemos o impacto que pode ter, o impacto positivo que pode ter para a humanidade se nós conseguirmos divulgar, através destas ferramentas, todo o que é a doutrina espírita. Então, as ferramentas que nós temos à nossa disposição têm que ser utilizadas para o bem, que é para que o impacto na sociedade tenha um impacto positivo. Seja utilizada pela Igreja Católica, pelo Espiritismo, ou por outras religiões, ou por outras instituições não religiosas, se o nosso conteúdo for para o bem e ter um impacto positivo na humanidade, estamos a fazer um bom uso destas ferramentas que foram colocadas ao nosso dispor. Então, também nessa Revista Espírita, ele continua e diz que o Espiritismo tem 4 fases, 4 períodos distintos. Um foi o período inicial de curiosidade, o outro foi aquele período de observação, que foi um período mais filosófico. O terceiro período foi o período de admissão, que foi aquele período em que o Espiritismo é tido em conta como uma crença oficial e reconhecida, mas há um quarto período, que é o período da influência sobre a ordem social. Então, a humanidade vai estar sob a influência destas novas ideias, deste novo caminho de moral, e desde hoje esta influência é individual. Então vejam que interessante que aqui também reforça a ideia de que essa influência é individual. É cada um, a responsabilidade continua a ser individual. Mais tarde agirá sobre as massas para a felicidade geral. Então nós aqui temos uma ferramenta que permite colocar o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, à disponibilidade das massas. No entanto, e aqui esta é uma parte que a mim sempre me chamou muito a atenção, no entanto, vamos ver o cuidado que teve Kardec na divulgação da doutrina espírita. Na Revista Espírita de 1863 também está uma parte que é exame das comunicações mediúnicas que nos são enviadas. E Kardec diz assim: diremos que em 3.600 comunicações, há mais de 3.000 que são de moralidade irreprochável. Quer dizer, ele recebia comunicações
que tinham muita moral, excelentes como fundo, ou seja, uma moral muito bem fundamentada, mas que desse número nem 300 merecem publicidade e apenas 100 têm mérito fora do comum. Então, o próprio Kardec, que recebia comunicações do alto, ele selecionava o que ele ia divulgar. E de 3.600, ele só dizia que 100 é que tinham mérito fora do comum. Então, ele não divulgava tudo aquilo que recebia. Ele analisava primeiro o que podia ter mérito, para depois, então, divulgar. Era um trabalho que ele fazia. E ele mesmo, no livro dos médiuns, nos alerta: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então vemos que Kardec era muito cuidadoso naquilo que ele transmitia, naquilo que ele divulgava. Ele primeiro recebia, analisava e, se não estava convencido, pois também não divulgava aquilo. Então ele já tinha, digamos, essa consciência de que nós não podemos divulgar, colocar, partilhar tudo o que nos aparece pela frente. E aqui quero trazer uma análise do Espírito Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que é no capítulo 45, e o título é Conversar. Apesar de que ele aqui, o Emmanuel, vai fazer referência ao verbo, mas nós também podemos levar isso para o âmbito das redes sociais. Então, ele aqui, Emmanuel, vai analisar um versículo da carta de Paulo aos Efésios, que está no capítulo 4 e é o versículo 29. Então, Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Então, nós aqui podemos perceber por onde vai Emmanuel, não é? O apóstolo Paulo disse nenhuma palavra torpe. Então, ele é assim, digamos, muito direto, ok? Ele diz que só aquela que for para promover a edificação. Então, a palavra que nós temos que utilizar é aquela que vai servir só para promover a edificação e para que dê graças aos que a ouvem. Então, nós aqui já temos um guia. Se o que nós vamos partilhar, se o que nós vamos dizer, se o que nós vamos comentar não edifica, então é melhor não fazer. Então, Emmanuel começa por dizer: o gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. Então, se nós não temos uma conversa reta ou uma palestra edificante, é porque não estamos a ter um amor fraternal com aquilo, ou com aquela pessoa, ou com aquele grupo, ou com aquilo que vamos comentar. Então ele diz: as almas que se compreendem nesse ou naquele setor de atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias, como escrínios vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Então, a palavra é um recurso que nos deu Deus e que temos que utilizar de forma correta. Ele ainda segue: tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização e organiza famílias e povos. Então, nós temos visto o uso da palavra desde antigamente, que as histórias passavam
de pais para filhos, não é? De geração para geração. E era muito poderosa porque sempre foi muito poderosa porque nós recordamos, isto disseram-me esta história, ou os meus pais faziam assim, o meu avô dizia-me assim, ou aprendi isto de uma pessoa que gostei muito como falou. Então, a palavra, ela vai preceder todos os movimentos que nós temos na nossa existência. E apesar de que neste tempo não havia internet, a internet é um meio de comunicação simplesmente onde nós conversamos, onde nós deixamos a nossa palavra. Jesus mesmo legou o Evangelho ao mundo conversando, exemplificando, sim, e conversando. E diz aqui também, e quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Então, isto aqui é muito interessante, por quê? Porque Emmanuel nos diz, se eu já não estou a gostar de falar muito com alguém, pode ser que ou o meu amigo está estacionado num nível de evolução, ou eu estou estacionado num nível de evolução. Talvez o meu amigo esteja muito mais à frente do que eu, e então eu já não gosto muito de falar com ele, ou ao contrário. Pode ser que o meu amigo esteja estacionado e eu já esteja um bocadinho num passo mais à frente, e então essa perda de gosto no conversar pode ser por uma ou por outra razão. E então ele nos alerta sobre isso, para ficarmos atentos, que pode ser então que algum dos dois se esteja desviando do que é o caminho do progresso. Então ele nos alerta para estarmos atentos. Todavia, além dos que conversam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-o a maiores torpezas. Então, a nossa fala é um dom sagrado. Assim como temos a fala, os ouvidos, o ver, são todos recursos, são todos dons que Deus nos deu para utilizarmos com cuidado e para utilizarmos para o bem. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva, tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Então, Emmanuel aqui nos diz que pela palavra nós conseguimos detectar se a pessoa é de uma certa qualidade, de um certo nível de progresso ou não, porque pela qualidade do que ele conversa, o espírito, nós sabemos se ele está a ser incorreto, se ele está a fazer o ridículo, não é? Então nós aqui, pela qualidade da fala, nós sabemos o nível, digamos, de progresso desse espírito que está aí presente. Então, já dizia, por exemplo, Sócrates, Sócrates passava por o crivo ele tinha um crivo de três partes, que era para ver se ele divulgava ou não alguma das coisas, e ele dizia assim, se eu vou divulgar alguma coisa, primeiro, é verdadeiro? O Sócrates fazia isto para evitar fofocas, não é? Ele dizia, é verdadeiro? Pronto, se é verdadeiro, se eu já analisei e sei que é verdadeiro, posso divulgar. Depois, o segundo crivo era, é bom? Quer dizer, o que eu vou falar pode ser verdadeiro, mas é bom para a pessoa ou é bom para a comunidade?
Se não é bom, eu não divulgo. E o terceiro crivo que eu vou fazer é útil? Então Sócrates dizia, é verdadeiro? É bom? E é útil? Se não for afirmativo a estas três coisas, então é melhor não divulgar. É melhor nós ficarmos calados. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás reconhecido. Então, Emmanuel aqui diz para termos cuidado com aquilo que conversamos, porque é um dom, uma concessão do alto, e pelaquilo que conversamos serás reconhecido. O mesmo dizia Sócrates. Sócrates tinha uma fala que ele dizia, fala para que eu te veja. Então, é como se pela nossa fala nós podemos ser reconhecidos como espíritos. Então, Sócrates dizia sempre isso, fala para que eu te veja. Então, com estas orientações que nos dá aqui Emmanuel, nós podemos ter algumas conclusões de como nós podemos divulgar a nossa informação nas redes sociais. Primeiro, estudemos para saber diferenciar o trigo do joio. Se nós não temos conhecimento sobre um tema, não divulguemos. Nós não sabemos se estamos a divulgar uma notícia falsa ou uma notícia verdadeira. Então, se nós não temos conhecimento, o melhor é não divulgar. Mas para termos conhecimento sobre um tema, então temos que o estudar. Temos que estudar para saber diferenciar as notícias falsas das notícias verdadeiras. Depois, pesquisemos as fontes das mensagens e avaliemos o seu mérito. Então, a mensagem que nós vamos divulgar, tentemos pesquisar as fontes da mensagem e ver se aquilo é verdadeiro e tem mérito para ser divulgado. Evitemos partilhar simplesmente porque recebemos ou porque foi partilhada por um amigo, ou porque alguém nos pediu, ou porque gostamos da imagem. Imagens e músicas bonitas são forma, e a forma não pode ser mais importante do que conteúdo. Então, nós evitemos partilhar só porque sim, porque a imagem é bonita, não li o conteúdo e partilhei. Só porque alguém me pediu partilha, eu vou partilhar. Devo sempre então pesquisar e estudar para saber se aquilo tem mérito para ser partilhado, porque os meus amigos também podem ser enganados. Então, não entremos nesse jogo de ele pediu-me, eu vou partilhar. Só partilho se eu achar que aquilo está em condições de ser partilhado. Evitemos comentar ou partilhar conteúdo com algum tipo de discurso de ódio. Então, se nós notarmos que o conteúdo tem algum tipo de discurso de ódio, é melhor nós não partilhar o conteúdo. Cortamos. Evitar protagonismos. Pronto, as redes sociais têm vindo a desenvolver uma parte de nós, que é que na rede social nós somos o centro da rede social, não é? Nós publicamos, nós queremos que vão lá dar um gosto, ou queremos ter visualizações num vídeo, então nós temos, digamos, nos colocamos a nós mesmos no centro da comunicação. Colocamos uma foto bonita, queremos que as pessoas vão lá dar gosto, vemos quantas pessoas tenho gostos, se eu não tenho suficientemente gostos, fico triste. Então, evitemos protagonismos, ok? Utilizemos a rede social para divulgar coisas positivas, sem colocarmos a nós no centro da comunicação. O conteúdo das coisas positivas é aquele que tem que estar no centro da comunicação. Evitemos também partilhar trechos de livros que tenham proibido a sua reprodução. Se está proibida, não partilhemos, não é? Divulgamos a doutrina, independentemente do meio, com dedicação, com intenções nobres, despertando mentes e despertando corações. Embora
esta palestra específica sobre redes sociais, nós temos que divulgar a doutrina espírita com emoção, com carinho, com estudo, com aquelas intenções nobres, independentemente do meio. Seja ele na rede social, seja ele numa palestra, num congresso, num estudo ou na própria casa espírita. O nosso objetivo com o espiritismo é despertar mentes e despertar corações. O nosso objetivo não é ter muitos gostos nas nossas publicações que fazemos nas nossas redes sociais. É bom, porque cada gosto pode ser que seja visto por outras pessoas mais, mas o nosso objetivo, a nossa doutrina, independentemente do meio que utilizemos para divulgar, é despertar mentes e despertar corações. Aqui lembro-me do apóstolo Paulo, que ele caminhou, divulgou a doutrina a pé, divulgando o que ele conhecia, sem cansar-se. Só nos últimos tempos decidiu escrever, fez as suas cartas, e foi através de uma passagem muito bonita, que está no livro Paulo Estevão, onde o próprio Jesus lhe diz: escreve, e ele utiliza-se da palavra escrita para então fazer as suas cartas, que têm sido muito úteis para nós agora, neste momento, poder estudá-las e ter aquele conhecimento todo conosco de Paulo de Tarso. Então, não depende do meio. Divulguemos com carinho, com fé, com a melhor intenção, tentando chegar ao coração do outro, sem importar o meio que temos a utilizar para a sua divulgação. Utilizemos as redes sociais para entender o que está acontecendo no mundo. Isto aqui também é muito importante. Nós, se olharmos para o que se partilha nas redes sociais, temos uma noção do mundo, temos uma noção de como estão os espíritos, temos uma noção as dificuldades que estão a passar as pessoas, temos uma noção da ignorância moral que têm muitas pessoas na humanidade, e então podemos utilizar essas redes sociais para isso, entender o que está acontecendo no mundo, mas com aquele intuito de utilizar esse meio para divulgar o conhecimento, uma palavra amiga, para divulgar a doutrina, tentando chegar ao coração dos outros. Conectemo-nos com o mundo inteiro para aprender. É uma oportunidade de ouro. A internet é fantástica, a tecnologia que temos hoje em dia é fantástica. Nós conseguimos ter os nossos estudos da nossa casa espírita todos online. Nós conseguimos ter as palestras online. Nós conseguimos estudar qualquer coisa que esteja disponível na internet neste momento, coisa que antigamente era impossível. O conhecimento estava em enciclopédias e só tinha acesso às enciclopédias aquele que tinha alguma quantidade de dinheiro para as comprar. Hoje, aquele que quer aprender tem tudo disponível na internet. Basta ter boa vontade, pesquisar, validar as fontes e pôr-se a aprender. Há muito conteúdo gratuito que está na internet que pode ser utilizado. É uma oportunidade realmente de ouro para aprender aquilo que nós quisermos enfocar-nos na vida. Precisamos de bom senso, fazendo uso equilibrado, evitando problemas desnecessários. Então, podemos utilizar a internet para comunicar, sim, podemos partilhar coisas engraçadas, mas temos que ter bom senso e não estar a partilhar coisas desnecessárias que só vão prejudicar o outro, e nós vamos ser responsáveis por tudo aquilo que andarmos a publicar
partilhar, a conversar ou a falar nas nossas redes sociais. Tudo o que dissermos, escrevermos ou reencaminharmos pode vir a influenciar as pessoas, sejam elas nossos amigos ou desconhecidos, independentemente do lugar onde vivem. Então, tudo o que nós dissermos, escrevermos ou reencaminharmos pode afetar tanto amigos como desconhecidos, porque os nossos amigos podem reencaminhar aquilo que nós escrevemos, independentemente do lugar onde vivem. E isto é importante porque eu vou ser corresponsável por tudo aquilo que escrevi e pelo impacto que isso vai ter nos outros. Se eu escrevi uma coisa positiva e o impacto nos outros é positivo, então eu vou ser responsável dessa parte positiva. Mas se eu escrevi ou reencaminhei alguma coisa que vai ter um impacto negativo no outro, então eu vou ter essa responsabilidade também. E nós sabemos que existe a lei de causa e efeito. Então eu vou semear momentos amargos para o futuro. E o convite aqui é para semearmos bons frutos, momentos positivos, para depois recolher no futuro. Então, uma comunicação cristã tem foco numa linguagem fraterna, contendo mensagens positivas, raciocinadas e de esperança, focada nos ensinamentos de Jesus. Então, este é o nosso guia. Como é que nós devemos escrever? Como é que nós devemos conversar? Então, devemos conversar como nos ensinou Jesus, numa linguagem fraterna, com mensagens sempre positivas, raciocinadas, uma mensagem de esperança no futuro e sempre focada nos ensinamentos de Jesus. Aqui então trago duas, digamos, conclusões, que é uma sobre a divulgação do Espiritismo, que está no livro Estude e Viva, chama-se Socorro Oportuno, e diz: estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, aproveitemos as redes sociais para divulgar o Espiritismo, para divulgar os ensinamentos de Jesus de uma maneira consciente, tendo em conta que vamos afetar de forma positiva muitos espíritos que possam vir a ter contacto com aquilo que estamos a divulgar. E também, aqui lembro-me de uma bem-aventurança de Jesus, do Sermão da Montanha, não é? Que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus aqui nos convida a ser pacificadores, independentemente do meio. Então, sejamos esses pacificadores nas redes sociais e em tudo aquilo que esteja na internet. Esses pacificadores que conseguem transmitir sempre uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimismo, evitando aquele discurso de ódio que normalmente se vê nas redes sociais. Há uma parte também muito interessante de Allan Kardec, que está no livro de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de caridade material e caridade moral, e ele diz lá, numa da parte que é Instruções dos Espíritos, ele diz: grande mérito há, crede-me,
num homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. Então é um convite de Kardec ao silêncio. Ele diz deixando que fale o outro mais tolo do que ele. Então, se nós não concordarmos com alguém, ou se esse alguém estiver a fazer um discurso de ódio, então guardemos silêncio. No silêncio, às vezes se conversa muito mais que quando se fala. Então, o silêncio é uma forma de comunicação muito poderosa e é um mecanismo também para colocar em prática estas bem-aventuranças de Jesus, de ser os pacificadores, porque seremos então chamados Filho de Deus. Obrigada a todos, então, por este bocadinho. Vamos fazer então a nossa prece final, agradecendo a Jesus pela sua companhia, colocando-nos ao dispor dos espíritos superiores que estão a acompanhar-nos durante esta palestra, agradecendo por todas as bênçãos derramadas, pela ajuda que recebemos e pela inspiração que foi dada a todos aqueles que estão a ouvir conosco este ensinamento. Obrigada, Mestre.